8h39 aqui no nosso Start 98 News. E para você que vai nos acompanhar e já nos acompanha desde a nossa estreia no último dia 20 de maio de 2025, a gente já disse para você que terá um casting, talvez eu possa usar essa palavra, um hall de colunistas que diariamente trará informações das mais diversas sobre mercado financeiro, sobre negócios, sobre business, sobre a sua preparação para o mercado de trabalho, sobre a sua melhoria como alguém que quer se empregar, quer mudar de trabalho ou quer única e exclusivamente melhorar suas perspectivas de vida. E hoje a gente está aqui trazendo uma das nossas companheiras que daqui para frente estará conosco aqui. Cristiane Rocha Silva, professora, pesquisadora de marketing, especialista em comunicação e oratória e fundadora da Jive Learning, empresa de assessoria em relações públicas em comunicação. Eu vou aqui me estender para você entender exatamente no quanto a Cris pode ajudar você todos os dias que você ouvi-la como colunista. Graduada em jornalismo, relações públicas, administração e letras, mestre e doutora em comunicação, gestão e marketing. Cristiane Rocha Silva, seja muito bem-vinda ao nosso time da 98 News, é um prazer tê-la conosco. O prazer é meu, depois de deixar o microfone há alguns anos, né? Estou muito feliz de estar de volta com vocês, Júlio, já estava acompanhando vocês agora há pouco, Ibrahim, radialistas, companheiros de profissão, estou muitíssimo feliz com esse convite e espero ajudar o pessoal aí no que puder, né, em relação a essa melhoria da comunicação no dia a dia. Então vamos começar pela sua trajetória, porque eu acho que é sempre legal a gente contar as histórias de vida e o caminho percorrido até o momento em que a gente chega, todo mundo para esse novo projeto da 98 News. Você atuou por muito tempo no rádio, então tem muita gente em Belo Horizonte que certamente já te ouviu, Cris. Sim, ontem eu estava dando aula, substituindo uma professora nos cursos de linguagens, e aí alguém chegou para mim e falou assim, eu te conheço. E aí eu perguntei, sorri e falei assim, provavelmente você me conhece de algum lugar. E aí são 20 anos de rádio, né? 5 de Inconfidência, inicialmente como produtora executiva. Depois eu migrei da produção para a locução. Então foi um desafio enorme. Trabalhei ali com programas ao vivo para AM, FM. Fiz cobertura de eventos políticos, esportivos, Copa do Mundo. E depois eu migrei, trabalhei aí nesse meio tempo com assessoria de comunicação, fui assessora da SEASA. Daí vieram esses cursos de gestão, né? Eu era muito nova ocupando esse cargo e eu entendi que eu precisaria desse conhecimento acerca da gestão, do empreendedorismo, enfim. E aí depois veio a Guarani, onde eu fiquei até o último dia de apresentação em 2015. Lá eu trabalhei como repórter, editora e fazia a apresentação, assim como vocês aqui, do Jornal da Manhã, que é o ar às 8h30. E lá aprendi, assim... A Rádio Guarani, que para quem não conheceu, né, quem não é tão jovem como nós aqui desta bancada, obrigada, né, todos nós, foi uma rádio que era vinculada ao grupo dos Diários Associados, Sim. que você conhece hoje pelo jornal Estado de Minas, pela TV Alterosa, e que atuou nessa faixa que mesclava um pouco de música ambiente, mas muito de música brasileira. Tinha também produtos de música internacional, programas sobre Beatles, etc. E também misturava um pouco do jornalismo que existia do Diários Associados à época, né? E foi, assim, uma grande perda para o rádio de Belo Horizonte quando a Guarani deixou de ter as suas operações, que você ficou até o último dia. Com certeza. É uma rádio que a gente classifica como adulto contemporânea, né? E aí ela mesclava exatamente numa proporção, aí vou colocar de 70%, 30%, ela apresentava músicas também internacionais, enfim, com profissionais muito qualificados, e a gente trabalhava na parte do jornalismo, né? Fazendo essas pílulas, esses programas que entram lá, os noticiosos, e todos esses que eu acho que farão parte aqui da estrutura da 98 News também. Bom, Cristiane, nesse conteúdo da coluna, obviamente você vai falar muito de comunicação para o mundo dos negócios e como se destacar através dela também. Quero que você fale um pouco sobre como que você vai fazer isso na coluna, qual a linguagem, o que o ouvinte pode esperar desse conteúdo que você vai preparar para a gente aqui semanalmente. A primeira coisa que eu falo para as pessoas, e que eu vejo muito no ambiente do marketing digital, nas redes sociais, é que as pessoas, por mais que isso pareça muito básico, que muitas das pessoas, quando vão conversar com o seu público, não sabem para quem falam. E aí, às vezes, você fala para um público popular, jovem, enfim,
utiliza uma linguagem muito rebuscada e você não consegue essa retroalimentação, você não consegue que ele crie uma identificação, porque ele não vai entender o que você diz. Do mesmo jeito, o exemplo contrário. Então, a minha ideia é, já estou ouvindo vocês desde os primeiros dias, para tentar entender a linha editorial da rádio, para tentar entender a linguagem que vocês utilizam aqui no dia a dia, seja pela manhã ou à noite, enfim, durante todo o tempo. Fiz isso desde o primeiro dia, para tentar entender qual a linguagem vocês utilizam com esse público, mais ou menos quem recebe vocês. Também fiquei atenta às redes sociais para entender quem comenta. Claro que a gente vai lá e olha um pouco, stalkeia, né? Olha as pessoas que entraram, algumas eu conheço, outras não, mas para entender assim, que limite de idade, quais são os gostos e interesses dessas pessoas. Então, eu pretendo usar uma linguagem comum, né, do dia a dia, como essa que eu falo aqui, que é essa a linguagem que as pessoas entendem. Falar para elas a importância de elas entenderem que hoje em dia elas são marcas, vamos dizer assim, né, que elas são ativos e que se elas ainda mais vendem produtos ou monetizam a sua imagem, elas precisam trabalhar essa credibilidade, que é um ativo, né? Elas se tornam um ativo quando elas monetizam a própria imagem. E a comunicação é um atributo fundamental nesse contexto. Então, minha linguagem, uma linguagem do dia a dia, corriqueira, assim como eu acho que pretende o rádio como mídia, né? É como a gente pretende ser, né? Garantir alguns insights ou algumas ideias para que as pessoas olhem para si mesmas e digam, acho que isso aqui é um caminho a ser levado. Eu queria tocar ainda um pouco mais nesse ponto de preparação de público e de definição de público, Cristiane, para lhe perguntar assim, como é que do zero eu defino isso, né? Claro que nós, como veículos de comunicação, temos uma ideia do público que nós queremos, claro, e com quem nós estamos falando. Mas eu estou pensando naquele cara que tem o comércio, que tem o microempreendedor individual e que está pensando assim, poxa, será que eu devo ir para a rede social para buscar gente para o meu negócio? Mas eu devo olhar como? Como é que eu vou prestar atenção nisso? É pelas redes sociais, é uma definição meio empírica de olhar e falar, eu acho que é isso aqui. Que caminho você daria para as pessoas que pretendem buscar o entendimento de para quem elas vão falar? Você se refere ao empreendedor? Exatamente. Então, eu fico pensando muito assim, hoje em dia muitas pessoas estão ligadas mais às redes sociais, e aí a ideia aqui é exatamente buscar, nas conversas pregressas que eu tive, a ideia é explicar para essa pessoa que está empreendendo, que enfrenta agora esses desafios, principalmente pós-pandemia, não sabe a quem recorrer, né? Tem os desafios relacionados a impostos, tem os desafios relacionados à equipe, às vezes não tem investimento para fazer, e ela é a chamada eu-equipe, ela é todo mundo, e ela não tem essa referência. E a ideia é que vocês divulguem mesmo, por meio aqui da nossa rede, por meio do nosso Instagram, que nós conversamos sobre esse tipo de assunto, que nós podemos ajudar essa pessoa no dia a dia, explicando como, de forma comum, ela pode se comunicar para que ela tente interagir conosco de alguma maneira, né? Eu entendo que aqui seja um público jovem, mas como vocês se posicionam como aqueles que falam sobre negócios, o negócio do dia a dia, vocês falaram agora há pouco do agro, aqui em Minas, né? O negócio em Minas Gerais hoje é o segundo maior polo de empreendedorismo no Brasil, só perde para São Paulo. Então, que essas pessoas entendam, saibam, conheçam esses dados e que elas saibam que se aqui é um dos maiores polos hoje de empreendedorismo, que ela precisa trabalhar todas essas nuances, todas essas vertentes. E a comunicação hoje, para mim, é o principal ativo delas. Cristiane, falando em comunicação na internet, nas redes sociais, anos atrás a gente via aquilo ali talvez até como uma brincadeira, sim, digamos assim, um passatempo entre as pessoas, uma forma de socializar diferente. E de repente nós observamos o mercado se movimentando para utilizar essas plataformas como ferramenta de comunicação com o público. E uma comunicação de várias formas, né? Desde fortalecimento de marca até a apresentação e venda ali de um produto. Qual que é o grande desafio nesse processo de adequar essa comunicação a um campo que está em constante transformação e mudança, que é a internet, sim, e as próprias redes sociais? Então, a grande questão para mim, eu já estudo o ambiente das redes sociais, esse especificamente, entre outras áreas de estudo, eu estudo há uns 4 anos. E, principalmente no âmbito do marketing digital, eu vejo que as pessoas, isso é que me incomoda um pouco, e eu acho que é sobre isso que eu também falarei na minha coluna, é que as pessoas têm uma tendência a, porque não sabem, fazem a mesma coisa. Então, o que eu percebo? As pessoas que trabalham com marketing digital e vendem
bens, né? Tangíveis ou intangíveis, enfim, vendem um e-book, vendem masterclasses, fazem lives, todas fazem a mesma coisa. E o que mais me incomoda nesse ambiente é que uma pega referência de outra pessoa, vou lá, pego uma pessoa que tem 200 mil seguidores, aí eu imagino que ela seja muito boa no que faz, porque as pessoas compram cursos, e aí ali ela divulga números, fala dos números dela, que ela é bem-sucedida. Aí eu vou lá, pego os carrosséis, imito os textos, mudo só o layout, faço lá no CapCut, mudo o layout, mudo a estrutura, mas faço o mesmo texto. E aí, quando você acompanha, fazendo esse tipo de pesquisa que eu fiz, aí você vê a recorrência. Você vê que essas pessoas escrevem a mesma coisa. E, inclusive, repetem os mesmos erros. E, inclusive, erros de língua portuguesa, que me incomoda também bastante. Porque se a pessoa vem de um curso de comunicação, se ela vem de alguma coisa que está relacionada à escrita, e você abre para ter uma referência dela, saber se ela é boa, e no primeiro slide, nas 2 primeiras linhas, você vê um erro crasso de língua portuguesa, e isso também faz parte da minha coluna, você fala, está faltando alguma coisa aí. Então, você também tem que ter informação para saber quem você segue. E aí o que eu percebo é que a maioria das pessoas, apesar de ter essa ferramenta gratuitamente, não sabe utilizar, porque não tem know-how, ou seja, expertise, conhecimento da tecnologia suficiente. Então, elas precisam começar a ter referência de quem realmente é referência e começarem a ter um dos valores que eu também considero importantíssimos para qualquer pessoa, independentemente da área em que ela atua, que é a autenticidade. Né? É preciso você se colocar presente. Se você é aquela pessoa no dia a dia, é isso que as pessoas querem ver lá fora. Né? Se o Ibrahim aqui é uma pessoa, se o Júlio aqui é uma pessoa e você se apresenta de uma outra maneira na sua rede, no seu perfil profissional, elas não terão essa credibilidade por você, elas não vão desenvolver essa conexão, que é um atributo principal hoje, né? Elas não vão desenvolver essa identificação que é necessário para essa criação de comunidades, que é o que a gente espera, né? Que as pessoas tolerem coisas erradas que você faz, porque ela já integra a sua comunidade, ela já te tolera porque ela desenvolveu um nível tal de relacionamento com você que ela é leal a você. Por quê? Porque ela entende que aquilo que você mostra, não que você precise mostrar a sua vida toda, eu nem faço isso, né? Na verdade, eu quase não mostro, eu sou bem low profile, mas que quando você mostre, que quando você escreva, que quando você traga o seu texto, que quando você traga a sua comunicação, que ela faça parte da sua essência, que ela mostre autenticidade, que ela mostre transparência, que a pessoa fale assim, poxa, realmente aquele é o Júlio. Aquele é o Júlio que conversa comigo no dia a dia. É isso que eu quero, porque as pessoas são diferentes. Então, não dá para chegar nas páginas de redes sociais, principalmente o Instagram, onde as pessoas vendem ali seus produtos, e você vê a pessoa X, e Y é a mesma coisa da X, a Z é a mesma coisa das outras. Então, acho que falta autenticidade. Falta essa essência. E esse eu acho que é o maior erro. É a autenticidade que, no fim das contas, ajuda ou é a maior responsável por construir a autoridade daquela pessoa? Totalmente. Totalmente. Eu coloco isso como um dos valores da Jive, né, da minha empresa. Eu sempre fui essa pessoa que gostei muito de estudar, sempre me dediquei muito ao trabalho, mas eu sempre tive o meu outro lado. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito divertida, eu tenho uma pitada de humor, eu sou da comunicação, então eu tenho muita expressividade, eu utilizo o corpo para falar. Né? Eu tenho um sorriso no rosto. Então, imagine se eu fosse... algumas pessoas me recomendam e eu vou lá fazer um curso, chego lá, sou completamente diferente. Né? Eu sou uma outra Cristiane. Eu nem sei se é assim, nem quero. Né? Então, as pessoas que gostam do meu trabalho e que vêm e falam, olha, eu consegui entender o que você disse, tinha didática no que você disse, você conseguiu entender qual era o meu problema. Sim, porque eu conversei com ela antes, porque existe um processo de observação, porque existiu ali um mínimo diagnóstico no tempo que eu conversei com ela, e eu ali entendi qual era o problema, ou dentre os problemas, né, que no momento ela passava, eu entendia qual era a prioridade, o que a gente precisaria trabalhar primeiro. Então, assim, esse respeito pelo outro é importante. Não é só chegar e falar assim, vou jogar para você o que eu preciso fazer e você vai aceitar e pagar. Não, não é assim. Existe o respeito pelo outro, e só quando ele entende que você realmente o ouve, o que a gente entende hoje como escuta ativa, né, escutatória, só quando o outro entende que a gente o ouviu e respeitou as demandas dele e fizemos aquilo que pretendemos fazer como pessoas e profissionais, é que eu acho que aí existe, sim, esse senso de lealdade. Quero te perguntar uma última questão aqui, antes da gente falar do prazo de quando teremos Cristiane Rocha Silva conosco na nossa programação.
sobre oratória, porque eu sei que essa é uma dúvida e um medo gigantesco de quem pretende se posicionar nas redes sociais e diz assim, mas vocês, comunicadores, têm habilidades de vídeo, vocês vão para frente do vídeo e ficam tranquilos e calmos. Bom, essa é uma meia-verdade, tá? A gente não fica exatamente assim. Mas o quanto isso aparece nas dores, de maneira geral, das pessoas que vão fazer e que vão buscar algum posicionamento em rede social, Cristiane? Isso aparece o tempo todo, gente. Todo mundo que me procura, os meus alunos de comunicação, então eles pretendem fazer rádio, pretendem fazer televisão. Então eles vão lidar. Né? Hoje, mais ainda, vejam que a gente está aqui numa rádio falando para um canal de internet. Então, essa é uma realidade. Aí a maioria deles fala, eu quero trabalhar com ou impresso, alguma coisa assim, ou nos bastidores, porque eu sou muito tímida. E aí, de repente, eu tenho alunos aí hoje que estão no mercado, fazendo televisões, comentários, estão aí na beirada do campo, estão conversando. E aí, a grande parte das pessoas chega para mim e fala, eu não tenho como fazer uma apresentação na minha empresa. Me pediram um projeto, eu fiz o projeto, fiz a apresentação, mas eu não tenho como encará-los, porque eu não tenho condições psicológicas de fazer isso. E aí a grande maioria das pessoas me procura por isso. Porque, você fala, é fácil. Não é fácil aquilo que você disse. Vocês acham que quando eu entrei aqui eu não estava com a barriga gelada? Que eu acho que o Ibrahim e o Júlio também não. E eu falava isso todas as vezes que eu fazia uma apresentação ou que alguém me chamava para mediar uma conversa num palco, de qualquer lugar que fosse. E eu falava assim, até para aliviar os meus alunos que iam apresentar um TCC, professora, eu estou nervosa demais. E eu falava assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse para a sua barriga não ficar gelada, a gente tem um problema. Porque todas as vezes isso tem que acontecer. Sabe por quê? Porque se todas as vezes você vai e fala a mesma coisa, mas se todas as vezes é uma nova experiência, a barriga não pode deixar de ficar gelada. Ela tem que gelar porque isso mostra que você tem atenção por aquilo, que você tem amor por aquilo que você vai fazer, que aquilo ali é um momento que está utilizando ali da sua energia. Então, o que você faz, gente? É claro que é preciso treinar, não tem jeito, né? Vocês acham que eu não falei sobre isso e falo sobre várias outras coisas à frente do espelho? Quando eu caminho na minha casa, eu não fico falando sobre isso. Que quando está lá deitada ou fazendo alguma outra atividade, eu não tenho esse esquema. Então, cada um faz do seu jeito. Mas, assim, você pode fazer um esquema, pegar as principais ideias, aí você começa a trabalhar. Não adianta decorar também. Você precisa ter domínio pelo que você faz, porque você nunca vai ser pego de surpresa, né? Sim. Claro que uma conversa pode durar mais, você pode se planejar para fazer uma apresentação para as pessoas e, de repente, uma pessoa pergunta alguma coisa que não era esperado, né? Então, é planejamento. Ainda assim, lembrando, imprevistos acontecem. E lembrando, gente, a oratória dentro do seu trabalho hoje é o que vai ser o seu diferencial competitivo. Cristiane Rocha e Silva. Então vai ser a primeira colunista que eu vou dizer para vocês o nome da coluna, tá? Não faremos spoiler, porque estamos nessa nossa faixa já. E se o pessoal ficar enciumado? Então você quer que eu guarde a surpresa? Uai. Tá bom, eu vou guardar. Então, ouvintes, vocês têm a obrigação de continuar nos ouvindo. Se você quiser saber o nome, inclusive, da coluna, quais palavras... Gostei, tá vendo? Poderão ser usadas para a coluna de Cristiane Rocha e Silva, é só você nos acompanhar aqui na 98. Vou contar pelo menos a periodicidade, vai? Sim, por favor. 2 vezes por semana, a Cris estará conosco aqui para trazer informações, insights, maneiras para que você pense comunicação, oratória, marketing e muito mais. Prazer gigantesco dividir microfone com você daqui para frente. Cristiane, desejo todo o sucesso do mundo nessa tarefa de ajudar quem estiver nos ouvindo. Eu que agradeço a vocês dois, continuo ouvindo vocês também, Júlio, Ibrahim. Estou muito feliz de iniciar esse novo trabalho aqui e só posso dizer assim, o pessoal que começaram a nos ouvir, tiver sugestões, né? Quiser fazer contribuições sobre novas temáticas dentro desse assunto, que entre em contato também conosco, né, pela rede social. Isso. Faça seus comentários lá, porque a gente vai trabalhar para você. Agora 8 horas e 59 minutos e assim nós vamos nos despedindo dessa nossa edição do Start 98 News. Vambora, né? 9 horas em ponto. Tem muita notícia para você chegando ao longo da próxima hora com a Flávia Ivo. E, inclusive, destaque sobre Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Hoje, um dia histórico para a capital. A gestão do Anel Rodoviário sai do governo federal e vem para a Prefeitura de Belo Horizonte. 9 horas em ponto.
Termina aqui o Start 98 News desta terça, 3 de junho de 2025. Comigo, Júlio Vieira e Guilherme Ibrahim. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Este programa tem um oferecimento